vida eterna é esta: que todos conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. João capítulo 17, versículo 3. Vamos para o terceiro estudo: Deus único ou Deus triuno. A doutrina de que Deus é composto por três pessoas nos traz um dilema. Se Deus é três pessoas e se cada pessoa é Deus, então como podemos considerá-lo um só Deus? Se existem três pessoas e se cada pessoa é Deus, então não são três deuses? Mas o que diz a Bíblia? Será que os patriarcas, profetas e apóstolos, ao dizerem que Deus é único, que Deus é um só, na verdade eles queriam dizer que Deus é um plural de três pessoas? Vamos para as perguntas. Primeiro, se Deus são três pessoas, por que Deus não disse diante de nós? Vamos lá. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 1 até 3. Pergunta para a reflexão: qual é o significado de mim? Segundo, Deus é uma ou mais pessoas? Pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus. Foi Ele que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 18. E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 21 até 22. Vede agora que eu sou, eu somente, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Isaías capítulo 45, versículo 5. Há outro Deus além de mim? Isaías capítulo 46, versículo 8. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, conforme tudo que ouvimos com os nossos ouvidos. 1 Crônicas capítulo 17, versículo 20. Terceira pergunta, para o apóstolo Paulo: Deus é um só ou Deus são três? E que não há outro Deus senão um só. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios capítulo 4, versículo 6. Deus é um só. Romanos capítulo 3, versículo 30. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Tiago capítulo 2, versículo 19. Mas Deus é um só. Gálatas capítulo 3, versículo 20. Pergunta para a reflexão: qual o significado de Deus é um só? Um só significa uma só pessoa ou três pessoas? Quarta pergunta, para o apóstolo Paulo: Deus é único? Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 16, versículo 27. Ora,
ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Quinta pergunta. Para o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus é único? Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? João capítulo 5, versículo 44. Respondeu-lhe Jesus: o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos capítulo 12, versículo 29. E leia também o verso 32. Ora, a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Reflita agora. A vida eterna está em conhecermos o Pai como único Deus? O que significa único? Sexta pergunta. Quantos deuses existem? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Efésios capítulo 4, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Sétima pergunta. Para o nosso Senhor Jesus Cristo, quem é Deus? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. João capítulo 6, versículo 27. Disse-lhe Jesus: vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João capítulo 20, versículo 17. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Pergunta para a reflexão. Jesus tem um Deus? Quem é Ele? Oitava pergunta. O que Deus, além do Pai, é nosso? Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora e para todos sempre. Amém. Judas, versículo 25. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 47. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Nona pergunta. O que Deus fez para nos salvar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Nota: o Pai nos salvou através do Filho, ambos são nossos salvadores. Conclusão: está escrito que Deus é um só. Ele não é três pessoas. Ele é uma pessoa. Ele é um ser individual. Ele é a fonte e o dominador do universo. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Esse Deus nos ama de tal maneira que entregou seu Filho único para morrer no nosso lugar. Ele espera pacientemente, com amor eterno, que todo mundo
creia de todo o coração no seu amado Filho, o qual através de sua morte na cruz do Calvário, sim, nos dá direito a uma vida eterna. Agora vem uma pergunta: como conciliar e entender o fato de que existe um único Deus, um só Deus, e que esse Deus é o Pai, com as declarações bíblicas, onde o Filho de Deus é chamado de Deus? No decorrer das próximas lições, responderemos essa pergunta. Próxima lição será: desde quando Deus tem um filho? Neste exato momento eu quero que todos vocês que escutarem esse vídeo sejam bereanos, aqueles que viam e iam se aprofundar nas Escrituras Sagradas. Ore e leia a Bíblia e veja o que Deus quer falar para você.